Olá, ótima noite para você. Estamos começando mais um Politeia para debater os principais fatos políticos que movimentaram a semana aqui em Goiás e no Brasil. Você é o nosso convidado, seja bem-vindo. As conversas sobre os rumos para as eleições de 2014 vão se afunilando. Nomes estão compondo agora a lista dos prováveis candidatos e alguns discursos já podem ser ouvidos aí na sociedade, né? Mas também surgem aquelas questões que são colocadas à mesa para debate, como, por exemplo, saúde, educação, trânsito, combate à corrupção. Todas essas questões não podem faltar nas conversas sobre política neste ano. Agora, o povo quer saber dos políticos, né? O que eles pensam sobre essas necessidades básicas da população. Um outro assunto que está dando o que falar é a segurança. Muitos preferem dizer a insegurança. E eu te pergunto, você se sente seguro na cidade onde você mora? Impunidade, bandidos à solta, falta de vagas em presídios, rebeliões e a promessa de um período aí de Copa turbulento, com muitas manifestações pelas ruas das cidades brasileiras. Lembrando que você pode participar conosco aqui pelo canal 5 da TV aberta para toda a região metropolitana de Goiânia, canal 4 pela NET, em Anápolis também pelo canal 9 da NET e pela parabólica satélite Star One, canal B4. A transmissão é feita também em cadeia pela Rádio Aliança Notícias 1090 AM. Ligue, participe. Você pode enviar perguntas, fazer críticas, sugestões pelo telefone 32541078. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos então para apresentar a nossa bancada, os nossos convidados, esse pessoal que vai aí discutir com a gente hoje, então, a segurança nas cidades. E claro, muito mais do que você quiser, porque aqui o programa é seu. Politeia, que é pura política. Uma ótima noite para você. Você está com Politeia, que é pura política, neste domingo, dia 2 de fevereiro de 2014. O ano está passando rápido, né? E nós vamos discutindo aqui eleições, vamos discutindo o que movimenta, né, o mundo da política aqui em Goiás e também no Brasil. E para isso, nós recebemos aqui, como toda noite de domingo, né, o jornalista convidado Wellington Borges. Obrigada por ter vindo. Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos juntos até às 11h30 da noite. E também o professor Alberto Carlos, ele que está aqui para criar umas polêmicazinhas com a gente, né? Boa noite, professor. Luziane, faz isso comigo não. O povo vai achar que eu sou polêmico. Eu não sou, eu sou de consenso também. Eu sou de consenso. Apesar da minha formação política ser de esquerda, né? Lá atrás, né? Mas eu gosto de chegar no consenso. Eu gosto de entender as coisas nos seus nos detalhes, né? Ô, comadre, ô, compadre, boa noite. Que bom que novamente nós estamos na sua casa nesse domingo. Com um dedinho de prosa sobre política, tá? Vamos falar desse assunto. Esse assunto tem tudo a ver com a nossa vida, com a minha, com a sua, da sua família, dos seus filhos e dos seus netos, tá bom? Vamos bater um papo, vamos ficar mais sabido, sério, sobre política nesses dias, tá? Que bom que nós estamos juntos. Obrigada por nos receber na sua casa. Pois é, daqui a pouco ele vai dar uma receitinha no final do programa, né? Do que a gente vai comer aí durante a semana. Bom, e para a gente discutir hoje política, nós convidamos aqui Major Araújo, que é deputado estadual pelo PRP agora, que é o Partido Republicano Progressista, né? Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez por ter nos atendido aqui. Obrigada o nosso convite. Boa noite, Luziane. Boa noite, Wellington. Boa noite, o professor Alberto. É um prazer, viu, professor? Eu admiro muito o senhor. Obrigado. Assisto Politeia, gosto do programa e gosto da polêmica causada aqui por ele, pelo doutor Giovanni, que não está mais no programa. Boa noite, Paulinho, grande amigo. Não é porque nós estamos hoje em lados opostos que a amizade muito amigo nosso. Então, é um prazer estar aqui com uma bancada aqui tão seleta, discutindo os problemas de Goiás. Posso mandar um abraço? Claro, fique à vontade. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, meus filhos, minha sogra e meu sogro, que estão lá, ligadinho no Politeia. Foram para a igreja e correram para casa para assistir o Politeia. Exatamente. Muitas pessoas, né, aproveitando o pós-igreja para nos acompanhar aqui, ficar mais a par das coisas que estão acontecendo na cidade, acontecendo aí no mundo da política. E também aqui conosco para discutir, né, nessa noite, para a gente debater,
Paulo de Jesus, ele que é presidente regional do Partido da Social Democracia Brasileira, né, o PSDB aqui em Goiás. Muito obrigada por ter nos atendido mais uma vez. Boa noite, Luzeni. Boa noite, Wellington Borges. Boa noite, professor Alberto Carlos. É um prazer estar aqui. Boa noite aos amigos do Politeia, a Política Pura. E boa noite, o deputado Major Araújo, que é um prazer estar novamente. Nós que nos entendemos que a participação política, a política pura, ela parte primeiro pela questão democrática. A democracia, o debate, os encontros de ideias. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Então vamos começar aqui a nossa discussão. Eu falei logo no início, né, na abertura do programa, sobre essa questão das discussões relacionadas ao povo, né? Aquilo que a população vive lá na cidade mesmo, no bairro, que diz respeito aí à segurança, diz respeito à saúde, né, à economia como um todo, que diz respeito a princípios básicos, né, do viver na sociedade. E a gente tem visto muito falar de nomes, né, presidente? A gente vê falar aí de pessoa A, pessoa B, pessoa C, né, uma lista de nomes, mas a gente não está ouvindo falar muito a respeito do que essas pessoas querem. Por enquanto, só nomes. E será que isso é bom? Será que isso não é bom? O que vocês acham disso, né? Parece que a gente discute de mais nomes e esquece de discutir o básico, que é o que essas pessoas querem fazer por Goiás, pelas pessoas que aqui vivem. Presidente. Luzeni, principalmente o professor Alberto, nós tivemos, e a formação nossa foi uma formação em que nós aprendemos primeiro lá na esquerda que se discute projetos. Os projetos para a sociedade, para a cidade, para os estados e para o Brasil, né? Quer dizer, para a nação. Então, essa discussão eu tento encaminhar dentro do PSDB e dentro da nossa base aliada a discussão de projetos. Projetos que se vai apresentar, que nós vamos apresentar durante o período eleitoral. Então, nós temos as responsabilidades nossas e nós encaminhamos para isso. Porque só existe a política. A política existe justamente para isso, né? Para a questão democrática, para se escolher os seus comandantes que vão levar esses projetos para frente. Então, para nós discutir os projetos é importante. E, posteriormente, o nome mais apropriado dentro do seu partido, da sua coligação, para comandar esse projeto. E o objetivo final é justamente a população que mora na cidade, principalmente na cidade, porque ninguém mora no Estado da União. Por isso que eu sempre gostei de discutir a questão, viu, professor, do Pacto Federativo. E tudo que nós vamos discutir hoje aqui, segurança, saúde, transporte, passa por isso. Porque quem tem que atender a população é o político municipal. Ele é que tem que atender de imediato. Então, ele que deveria ter mais recursos. E hoje a gente o vê Estado que não é isso, mais aproximado. Ele que deveria ter mais recursos para atender essas demandas da população. Essas demandas que foram, né, no ano passado, no mês de junho, a população na rua saiu e pediu. Né, as coisas básicas de subsistência da população e pediu outra coisa básica em político. A seriedade. Honestidade. A honestidade. Honestidade tem que ser da pessoa, não é proposta de palanque. Então, a seriedade, a competência, a eficiente, a gestão para atender a população. Escolher a prioridade. A prioridade quem dá é a população. Então, você só precisa disso. Deputado Major Araújo, sobre essa questão de projetos, é até mais fácil para quem está no poder discuti-los, porque é quem executa, né? E a oposição que pretende chegar lá, há uma crítica de que tem se discutido muito os nomes, mas ainda não se apresentou nenhum projeto. O senhor vê dessa forma? Vejo, com certeza. Eu tenho dito até que a oposição está perdendo uma grande oportunidade. Concordo com a imprensa que se manifestou sobre isso. Tenho ouvido os debates feitos pela oposição e tenho sugerido também o nosso segmento partidário que eu quero acompanhar nessas eleições, que realmente elabore um projeto que discuta esse projeto, esses problemas. É preciso não só criticar, mas apresentar soluções também. Eu parto desse princípio também. Eu acho que está faltando, mas acho que dá tempo também, até as eleições, de se discutir, apresentando também
proposta, apresentando projeto. Eu participei eu pretendo apoiar o pré-candidato Vanderlan e participei de uma reunião agora no início do ano, em que foi discutido bastante os projetos, com uma pesquisa elaborada em várias cidades do estado, onde justamente o que o presidente Paulinho de Jesus acabou de dizer, quais são as prioridades do povo, o que o povo deseja. Quais são as prioridades que o senhor vê As prioridades hoje? Para mim, são as de sempre, segurança, saúde, educação, essas três áreas são as áreas que todos os governos, para mim, trabalham muito mal. Tanto estadual, como municipal, como federal. A gente ouviu e dentro disso, as pessoas têm outras prioridades, moradia e tal, mas as três prioritárias, são sempre essa. Acho que hoje segurança está em primeiro lugar, saúde e educação. O que acontece? Porque até pouco tempo atrás a gente ouvia falar muito, vamos descentralizar. Aí descentralizou, né? Tirou a responsabilidade da União, jogou para o Estado, jogou para o município. No final das contas, muitas, né, atividades deveriam ser realizadas aí pelos administradores estaduais e municipais, mas o dinheiro mesmo que é bom praticamente não vem. Ou pelo menos se vem, a gente não vê muito a utilização. E os prefeitos, eles falam muito dessa falta, dessa dificuldade. Inclusive tem uma conferência acontecendo, na verdade um congresso, né, dos municípios goianos essa semana, e eles reclamam disso, dessa questão. Não tem dinheiro para executar. De quem que é a culpa dessa história toda, hein? Presidente, o que o senhor pensa a respeito? Quer dizer, discute-se, fala-se muito, reclama-se, critica-se, mas no final das contas não se resolve e a população fica lá. Na verdade, a população fica com o pires na mão, né? Na verdade, a população é que sente todos os efeitos dessa concentração. Isso aí, nas pesquisas da ONU, isso tudo tem feito, por exemplo, que o Brasil é um dos países mais injustos no mundo quanto à distribuição de renda. Goiânia também é uma cidade muito injusta quanto à distribuição de renda. Isso não é culpa do poder local. Isso aí é culpa da elite política, que nunca resolveu discutir a essência, que é o Pacto Federativo. E a população, 90% da população, dos trabalhadores, o que move esse país, e sente os efeitos da falta de segurança, da saúde não bem feita, da educação não bem realizada. Então, ela que sente os efeitos da falta do transporte coletivo, que cidades maiores aí, que ela aguça mais. Mas por quê? Porque a União hoje detém em torno de 70% da arrecadação, dos tributos nacionais. E sobra para os municípios 14%, para o Estado 14%. Ora, se a população vive no município, ele tem que ser atingido no município, né? Então, aí é que precisa rever o Pacto Federativo, distribuir melhor o dinheiro que é arrecadado no Brasil pelos três estágios, né? Pela União, pelos estados, pelos municípios, principalmente pela União. A União devia ser mais o fiscalizador, o indutor, o normatizador. E o executor tem que ser mais os estados e principalmente os municípios. Presidente. Que tem que ter o dinheiro para fazer a saúde de qualidade, a segurança de qualidade, né? A saúde, o transporte, a educação, principalmente a educação, que é o que vai, né, presidente, mas fazer a redenção da população. Ao que parece, o governo federal não tem muita intenção de discutir isso, até porque a centralização de recursos significa também centralização de poder, né? Essa discussão não teria que partir do Legislativo, da Câmara Federal, na opinião do senhor? Exatamente. Anteontem, eu vi uma discussão em cima disso. Não foi anteontem, não. Foi ontem numa reunião do PT estadual, quando eles estavam questionando, foi até o deputado Luiz César Bueno, que falou sobre as pessoas do poder ficar comprando as pessoas, os partidos políticos. Não é isso. Então ele está falando do próprio partido dele e da presidência da República, porque para arranjos políticos nós temos 39 ministérios, que é um absurdo isso. Nós temos que tentar enxugar a máquina e ser objetivo nas suas reais funções, que são do social, né?
que é como o deputado Major Araújo falou. Então tem que haver essa desconcentração. Claro, a concentração de recursos é a concentração do poder político. Isso é o poder imperial, isso é antigo, né? Quem detém o poder econômico tem condições de deter o poder político. Tem um outro problema também, eles não sabem, os gestores não sabem gastar direito o dinheiro, né, presidente? Não, a gente tem visto muita ineficiência. Se você quiser, isso aí é estampado nos jornais, todo dia tem. A gente pode começar, se for citar, você tem obras espalhadas no Brasil que você começa, não termina. Quando termina mal feita, né? Eu cito aqui em Goiás uma coisa muito simples. O que atrasou a nossa economia? Muito, a questão do aeroporto de Goiânia. Mas a ferrovia Norte-Sul, se for concretizado esse sonho, se terminar, nós vamos ter um grande avanço no desenvolvimento de Goiás, principalmente da região norte de Goiás. Se começa, não termina, no meio dela, quando começa, tem corrupção, que era uma das coisas que a população pediu, a questão da corrupção e a impunidade. Isso tem que ter. Então, se nós tivermos isso, né, se nós tivermos isso aí, induz o crescimento, gera emprego, gera renda, né, e o serviço de qualidade que os estados, a União, Estado e município têm que prestar. Isso ajuda o pessoal com menos capacidade financeira a melhorar a sua qualidade de vida. Pelo menos um serviço bem prestado. Presidente, mas os aliados ao governo federal têm dito que não faltam recursos, que são as prefeituras que têm dificuldade de elaborar projetos técnicos para alcançar esses recursos. O senhor concorda com isso? Não concordo com isso, porque se ele tiver recurso, ele vai ter assessor, ele vai poder contratar assessor competente, auxiliares que tenham a capacidade, porque tem município que não dá conta de manter um advogado. Engenheiro. Agora, manter um engenheiro, um arquiteto, ou contratar empresas qualificadas para isso, né? Porque nós temos a lei de licitação que vai vigiar isso, né? Então, se você tem recurso, você elimina essas questões técnicas, você avança. Na verdade, é que o município, com 14%, não dá conta de atender as necessidades básicas da população. Bom. Sim, o professor são tá dois, quietinho. Começou com dois assuntos polêmicos. Um primeiro é programa de governo. Quem é que tem programa de governo nessa eleição? Até agora ninguém viu falar disso aí. E por que não tem programa de governo? Eu gostaria de entrar um pouco nessa área. E a outra é a questão dos municípios, né, de recursos do município. Vamos começar pelo assunto mais polêmico do município, depois eu queria voltar nessa questão de programa de governo, tá? Município tem que se preparar hoje, cara. Deixa eu te falar uma coisa, não concordo com o senhor, não. A grande questão dentro do município, o município tem muita gente boa dentro dos municípios. A questão é que, dentro do município, o prefeito se manter como prefeito e ter condições de governar com tranquilidade, ele tem que fazer arranjos políticos. Aí ele põe para secretário de educação um cara que não sabe nem escrever o nome direito. Aí ele põe um cara para ser secretário de planejamento que não sabe fazer um risco de 2 metros na rua. Aí por quê? Porque ele tem que casalar os apoios políticos dentro da prefeitura, para ele se manter como prefeito, senão o pessoal detona o prefeito da região. Caso tipo Goiânia. O prefeito de Goiânia hoje, ele leiloou o prefeitura e agora está tentando fazer uma coisa diferente. Está trazendo o quê? Trazer gestor, administrador, gente técnica, gente do setor. Gente da saúde vai cuidar da saúde. Gente da educação vai cuidar da educação. Gente da segurança vai cuidar da segurança. Tem que ter, pelo menos, uma especificação técnica para ocupar aquele cargo. Não dá para ser indicação política para montar arranjo, para conseguir voto na Câmara, para aprovar os projetos. Não dá para viver dessa forma. Então, a primeira coisa que eu vejo nos municípios é prefeito ter coragem de ir para a rua, principalmente no início do mandato, dizer: eu vou colocar gente técnica para resolver. Mas é uma situação pior ainda, porque além de colocar um secretário que não entende, o secretário coloca gente que não entende. E aí, se o secretário colocar gente que entende, vai para frente. Você sabe qual vai ter o primeiro momento do impacto daquela pessoa, não ter aquele cargo político, ele vai ter algumas confusões na Assembleia, nas câmaras municipais. Certo? Mas se ele segurar o chifre do boi, como a gente fala anterior, ele vai começar a ter resultado. Você sabe o que acontece muito na prefeitura? O camarada vira secretário, não tem formação nenhuma com aquilo. Senta na mesa e bate assim: eu mando aqui. Cadê a secretária para trazer água? Liga o ar-condicionado. O cara não sabe nem o que está acontecendo com a secretaria, não sabe qual é o orçamento dessa secretaria, não sabe qual é o projeto que tem. Deixa eu te falar uma coisa, eu fui assessor de algumas prefeituras aqui, eu já cheguei em prefeitura que tem 400 mil habitantes. 400 mil habitantes.
Fui contratado pela Secretaria Social para fazer um trabalho lá dentro. Você sabe quantos idosos estavam cadastrados num programa de assistência de idosos do governo federal? Nessa cidade que tem 400 habitantes, 252 idosos. Como é que o governo federal faz para distribuir verba? Ele olha para o cadastro. Então eu vou distribuir verba para saúde, para idoso, para 252 idosos no município de 400 mil habitantes. O governo manda de acordo com o cadastro. E tem prefeito que nem sabe dos cadastros federais. Tem secretário que nem sabe qual que é a senha para entrar no site do ministério que distribui verba. Então a verdade é que as prefeituras têm que se preparar melhor, o prefeito tem que ter coragem e falar assim, vou colocar gente da área para cuidar da área, gente de educação para educação, saúde, saúde, segurança, segurança. E por último da secretaria, que eu acho que aí é muito importante, volta aos projetos, é ter criatividade. Não dá para administrar com 14%, não dá. Isso é um absurdo, isso é uma loucura. O ônus cai em cima do prefeito, o ônus cai em cima do vereador. Vereador, nós tivemos aqui, o senhor já foi vereador, né, deputado? 2 meses só. Dois meses só. Vereador é despachante de cidade. É problema de saúde, é problema de guia de internação, é problema de iluminação, é problema de esgoto, é problema de lixeira suja. É despachante. Ele tem que ter condições de trabalhar. Condições com recurso, 14% dela. Agora precisa ter o quê? Vai brigar com o Pacto Federativo? Eu não vejo ninguém falando de Pacto Federativo nesse país. Ninguém tem coragem de peitar a senhora Dilma, ninguém tem coragem de peitar os ministérios, está todo mundo arranjadinho, todo mundo acasalado, debaixo da asa da galinha, todos os pintinhos aquecidos, ninguém vai querer reverter essa situação. Então tem que fazer o quê? Ser criativo. Aquela história, ninguém quer sair da zona de conforto. Eu tenho desenvolvido no estado de Goiás, em 3 cidades aqui no estado de Goiás, um projeto extremamente criativo. Se você que é prefeito está assistindo, precisa de uma ideia boa, vem falar comigo que eu tenho 3 cidades hoje ocupando projetos criativos. E estamos batendo lá e conseguindo muito recurso federal. Porque tem dinheiro, aqueles ministérios estão bufando dinheiro em Brasília. Agora precisa de projeto bom, precisa de conhecimento da cidade, precisa de técnicos bons, pessoas que estão dentro da prefeitura. Eu conheço, trabalhei na prefeitura do interior de Goiás, que eu fiquei assustado com o valor do profissional, do funcionário do município. Gente muito competente, conhece, vive a cidade há 10, 15, 18, 20 anos, já passou na mão de 4, 5, 7, 8 prefeitos, conhece os problemas, conhece a dor, conhece o sofrimento, conhece as limitações, gente boa demais, que precisa ser valorizada nas prefeituras. Parar de ter essa questão do cargo público e pôr as pessoas realmente para trabalhar que está lá dentro, que conhece a prefeitura como ninguém. Ou essas pessoas vão entrar em conflito, em mimo, e vai ficar lá com o mimo, com o político, chegou lá para me dá água gelada, cadê minha secretária? Às vezes é até exigido deles isso também, né, professor? O que o senhor acha, deputado? O senhor acha que falta criatividade ou falta de dinheiro? O que é que a gente pode pensar disso tudo? Porque, no final das contas, o benefício não chega para a população. Não, eu concordo com o professor Alberto, até acrescento que não são só os municípios. Goiás devolveu agora mais de 50 milhões para o governo federal, porque não conseguiu elaborar o projeto de segurança pública. Uma área que deficitária hoje. Deficitária, com problemas, né, recorde de violência e tal, e devolveu o dinheiro. Eu acho até tanto estados como municípios falta projetos. Eu acredito que dinheiro não falta no Brasil. Eu também, nesse ponto, eu concordo com o professor. Acho até que as exigências do governo federal são muitas, mas são possíveis. Esse mesmo problema de pessoas técnicas na pasta adequada ocorre nos estados também. Né? A gente tem visto isso. Isso tem a ver também com o pluripartidarismo, é o partido que indica, geralmente não indica a pessoa correta. Acho até que eu já vi isso ocorrer no governo federal, com a própria Dilma, de exigir um técnico. Pode ser a indicação do partido, mas diz que seja um técnico no assunto. Eu acho que nós precisamos de conter, o que falta aqui é prioridade e compromisso. Prioridade, o estado de Goiás, o que é prioritário em Goiás? O que é prioritário no município de Goiânia? Nós temos que ter uma visão clara a respeito disso. E naquilo que for prioritário, se aplicar corretamente a verba, eu acho que não vai faltar verba, não. Agora, além disso, o compromisso é com relação à questão da corrupção. Essa daí é alarmante. Eu acho que muito dinheiro é desviado, impedindo que as questões prioritárias
sejam bem tratadas também. Deputado, em relação a essa questão das soluções, o senhor que milita na área da segurança pública, como que o senhor tem visto as soluções dadas pelo governo estadual para essa área, em especial o SINV, né, que é o Programa de Interesse Militar Voluntário? Eu sou contra improviso. Não é só o SINV que é improviso na segurança pública. O banco de horas, a hora extra remunerada também é outro improviso, está cansando os militares. Olha, o militar, a qualidade, a maior qualidade que um policial tem que ter num policiamento é a atenção. Imagina bem um policial que tira num dia 12 horas de serviço, no outro dia 10 horas de extra remunerado, porque agora não tem mais limite, né? Agora ele pode tirar quantas horas quiser para aumentar a sua renda, porque o salário está defasado também. E também é um programa bom que a partir do momento que o servidor, o servidor passa a receber isso aí, essa quantia a mais, ele acaba incorporando no seu salário, dependendo disso. Nós temos hoje uma população toda endividada, os servidores públicos, é um dos grandes problemas dos servidores, o endividamento com o empréstimo consignado. Quer dizer, ele incorpora nisso, ele passa a ser dependente. E o que nós temos na rua são policiais cansados, com nível de atenção baixa. Nós temos baixas, essa semana semana passada, um policial do SINV foi baleado, não sei, está em estado grave no hospital, não sei se melhorou, né, que eu tive ausente essa semana. Quer dizer, eu não gosto de improviso, eu acho que o SINV não resolve o problema, porque é um improviso, é um programa que tende com a reeleição, com a eleição de outro, acabar, porque os contratos não vão ser renovados, nós vamos sofrer uma crise pior ainda. Não que a mão de obra não seja boa, é até razoável. É preciso de uma formação melhor, eles fizeram 1 mês de curso, não é possível. Agora mesmo ali no programa anterior aqui na Fonte, nós vimos cenas desses policiais agindo inadequadamente porque não tiveram boa formação. Tem se questionado a formação. Olha, imagina um policial que faz aqui em Goiás 9 meses de curso, que já vem com formação superior, agora vem esses que têm formação secundária, faz 1 mês apenas de curso, eles vão ser bons policiais na rua? De forma nenhuma. E esse extra remunerado é outro improviso. As soluções que foram encontradas pelo governo até hoje, elas são improvisadas e não vão resolver o problema. Isso explica porque a escalada de violência no estado de Goiás. Eu vim agora da Paraíba e vi lá outro tratamento. Quando nós contamos aqueles policiais que nós encontramos, que aqui tem policial temporário, eles assustam, né? Lá tem se aumentado o efetivo e aumentado bastante. O governo tem remunerado bem os militares, que é outra questão, que é preciso ter motivação. Foi aplicado 10%, a data base deles é em janeiro, 10%, que é um índice acima da inflação, quer dizer, estão bem equipados, todos com colete, me parece que com uma formação adequada, assim, uma postura também, bem melhor. Essa questão da segurança inclusive a Paraíba tem índice de violência pior, e eu não sei qual é o efetivo lá. É pior do que a de Goiás. Mas assim, a questão lá tem sido bem melhor tratada. Presidente Paulo Jesus. Vamos deixar para o próximo bloco. Nós vamos ter que fazer uma passagem agora, né, um intervalo. Nós vamos voltar, então, discutindo essa questão da segurança. Nós entramos agora, né, Wellington? Vamos falar um plano de governo que nós entramos na segurança. De plano de governo, porque a gente precisa de segurança, saúde, educação, aquela coisa básica, né, que nós vivemos aqui, nós que somos daqui de baixo, né? Nós vivemos isso. Clero baixo. Do clero, isso, do baixo clero. Então, nós precisamos saber o que tem de projetos para isso, né? O presidente está falando aqui que baixo clero são só nós, alto clero. Tá, tudo bem. É só ele. Tá bom. Vamos fazer um intervalo e a gente volta, então, falando mais a respeito dessas questões relacionadas à administração nos municípios, nos estados também. É rapidinho, a gente volta já já.
Voltamos com o Politeia, pura política neste domingo. Estamos de folga, mas trabalhando também aqui, né? Vocês, na verdade, estão de folga e a gente trabalhando aqui, falando a respeito de política, discutindo aquilo que mexe com a nossa vida no dia a dia, né? Porque aqui embaixo já diz a música, as regras, a lei é diferente. E a gente falava sobre segurança agora há pouco, o Major já dando, né, uns pitacos aqui com relação à Paraíba, dizendo que lá o policial ele é um pouco melhor remunerado do que por aqui, mas a gente vê que os índices de insegurança ou de violência continuam aumentando e a gente não entende por que isso acontece. E o Wellington perguntou também para o presidente aqui, Paulinho de Jesus, né, sobre essa questão, o que ele acha a respeito dessa questão de por que se gera a violência, essa questão também de valores, né, Wellington? Onde é que está o problema? A questão da segurança, eu vejo a questão mais como uma questão maior, estrutural. Você vai, por exemplo, o município, ele para gastar com a educação, isso tem um gasto. Para a saúde tem um gasto, tem um financiamento. Você tem que ter dinheiro para fazer aquilo. No município, você é obrigado a gastar 25% da receita com a educação, 15% saúde. Quer dizer, já é predeterminado, né? No Estado também tem. Você tem que gastar 12% parece, com a saúde, com a educação. A União não tem nada disso. Não se gasta. Está se tentando agora colocar 10% da receita do PIB brasileiro, né, da arrecadação total para a saúde. Não consegue. Está conseguindo com pré-sal. Para a saúde, 75% e 25%. Quer dizer, um grande trabalho que o Congresso está fazendo, que os municípios e estados estão fazendo. Mas a segurança é pior. Porque o grande especialista em segurança pública aqui é o deputado Major Araújo. Ele tem as informações, trabalhou isso, foi formado e hoje ele trabalha, defende a categoria e essa área muito bem. Ele sabe e nos ensina. Mas a União, me parece que em 2012, ela gastou 3,5 com a segurança pública nacional. Quer dizer, não tem jeito. Não tem jeito. De 32 bilhões que estava orçado no ano passado, passaram para 28 bilhões. E não houve um cidadão, desculpa, Major Araújo, do meio da segurança que questionou como é que a União tira 4 bilhões da saúde do orçamento federal. Da segurança. E ninguém falou nada. Então nós... Simplesmente cortou, sabe para quê? Para fazer estádio. Então, por isso que eu ainda brigo, eu ainda luto muito e vou continuar lutando, porque eu sou advogado municipalista, 37 anos de advocacia, só em municípios. Então, eu conheço a realidade. 65% dos municípios de Goiás não recebem mais de que R$800 mil por mês. Se ele tivesse pelo menos 25% em vez de 14%, ele resolveria lá o problema da habitação lá, da saúde lá. Ele poderia dar conta de comprar uma moto niveladora. E eu estou falando moto niveladora, caminhões, por quê? Porque a presidente Dilma falou que esse primeiro semestre ela vai andar pelo Brasil levando moto niveladora, a patrola que a gente conhecia, caminhão. Quer dizer, isso é função do governo federal? Distribuir isso, se dá dinheiro, o município compra. Ele é que sabe se precisa ou não. O município de Bonópolis, ou Guarani de Goiás, foi o município que eu trabalhei. Ele é que sabe se lá precisa de um posto de saúde ou de uma moto niveladora. Ele vai ter que pedir a moto niveladora. Mas tem muito prefeito feliz com isso que eles estão claro que está, porque não tem ninguém trabalhando para ele ter a renda, para ele resolver o problema lá. Então é por isso que eu ainda brigo, viu, professor? A questão do Pacto Federativo, tem que distribuir as receitas. E eu falo isso porque no município, eles falam muito que não manda dinheiro para o município, que lá tem corrupção. Aí eu falo, no governo federal não tem? A papuda está cheia de gente. Tem muita coisa lá. Então, nós temos que ter isso, vigiar em todo lugar. Aqui começou a fazer uma ponte ali, que eu não sei para que fazer uma ponte, na única avenida que não engarrafava em Goiânia, começaram a fazer um túnel lá. Eu não sei para que serve.
Garrafava. Aonde que não engarrafava? Olha, garrafava sim, eu passo ali. Eu andava ali, engarrafava lá embaixo. Não foi aonde ele fez, não. Porque aonde fez. Não, aonde fez o viaduto. Não, exatamente. Você não passava ali, não. Aonde fez o. Você tá andando muito de helicóptero. Aonde. Não ando. Eu tenho medo, nunca andei de helicóptero. Aonde foi feito. Não tem. Não tem cruzamento aonde fizeram tudo. Tem sim, não tem cruzamento. Você tá falando do Flamboyant ali no Cerrado Dourado? O que é isso? Eu tô falando no Mutirama. No Mutirama. Lá no Lava Jato. Eu tô pensando que era. Olha, eu tô pensando que não engarrafava em Goiânia, era aquele ali. Eu pensei que era marginal. Então, quer dizer, pra que fazer aquilo? Até porque ali? ele no Flamboyant não é túnel, é viaduto. É um viaduto. Um elevado. Ali naquele local, o projeto original era 56 milhões de reais. Do governo federal, Ministério do Turismo. Alameda Botafogo. Não sei pra quê. Depois abriu, não aconteceu nada. Foi só pra passar raiva do pessoal lá. Não, a avenida... A Marginal Botafogo. Botafogo. Quer dizer, agora gastou 15 milhões. E ele enche d'água. Foi mal feito. Por que parou o projeto de 56 milhões? O Ministério Público Federal achou corrupção nele e mandou devolver o dinheiro para o Ministério do Turismo. É assim que joga dinheiro fora. Depois fez. Para quê? Se a avenida era boa, não tem cruzamento, a não ser ali na Independência, onde vai para a pecuária. Mas tinha um sinaleiro ali, era normal. Quer dizer, são essas prioridades que você tem que escolher. Mas por que o pessoal do PSDB não procurou saber disso antes também e regular? Não é? Os vereadores não têm que fazer isso? Não tem que olhar? Os nossos vereadores falaram, nós somos minoria na Câmara. Isso foi feito, nós denunciamos, nós falamos. Ainda bem que o Ministério Público Federal veio, investigou, devolveu o dinheiro para o Ministério, que eu também não sei o que ele foi fazer. Inclusive, a obra foi terminada com recursos do Tesouro Municipal, porque os recursos federais Até porque o Ministério também... Volta o dinheiro para lá. Não, isso é questão de prioridade, eficiência, de gestão e seriedade na aplicação do dinheiro público. Quer dizer, muita coisa que não precisa fazer. Eu estou esperando, eu vou cobrar. Presidente, em relação às críticas do deputado Major Araújo aos programas do governo estadual para segurança pública. Aí sim, o governo federal gastou 3,5 com a segurança pública no Brasil. Não existe uma lei que é obrigado a gastar 10%, 8%, 12% com a segurança no Brasil. Isso é uma questão estrutural que eu falo, porque não é essa insegurança que está no país hoje, não é de Goiás somente. Vai ali para Brasília agora. Nós estamos cansados de ver. Vai no Maranhão, vai no Rio de Janeiro, em São Paulo. Quer dizer, isso é um negócio estrutural, é um negócio geral. Se o governo tivesse pelo menos a obrigação, tem que gastar 12%, ele é obrigado a gastar, porque senão ele não arruma financiamento para outras áreas. Mas não tem. Uma União precisa de gastar dinheiro com a segurança pública. Ela montou uma força nacional, ótimo, que é para circunstâncias extras. Mas tem que fazer, ué. Tem que gastar. Então nós temos que trabalhar todo mundo. A força, a segurança pública nós temos que fazer, viu, Major? Viu, Major? Nós temos que fazer... um mutirão nacional com a União, o Estado, o município, para resolver o problema. Não vai resolver. Para tentar resolver. E aplicar com seriedade isso. Deixar de tratar preso como se fosse jogado no lixo, como se não fosse ser humano. Isso tem que parar. Deixa eu falar uma coisa. Isso tem que parar. Concordo, precisa de dinheiro. Segurança se faz com dinheiro, se faz com policial bem remunerado, com corpo efetivo de policiais treinados, preparados para agir na sociedade, com inteligência. Eu não sei onde está isso, inteligência no Estado, não vejo falar nisso. Não tem. Certo? Não tem. Tinha um corpo de inteligência, não vejo falar. Faz-se com veículo, com arma. Certo? Você faz com dinheiro, precisa de grana. Eu realmente concordo. Mas eu quero falar de um assunto aqui. Eu conversei com um grupo de empresários essa semana, tive com empresários reunidos. E olha, o sentimento é geral. Primeiro, a sociedade civil não aguenta pagar mais imposto. Não é, não fala em aumento de imposto, aumento de coisa aí, que o povo vai botar fogo nas coisas se falar nisso. Mas tem outro fato que a sociedade está começando a sentir. Aumentou a Selic para 10,5 já. E a taxa de imposto já paga demais juro alto, mais alto do mundo. Todo mundo calado. Está um silêncio danado. Mas o que está pegando hoje, Luciane, e o sentimento que está ficando crescendo, o sentimento das pessoas, eu vou ser um dos primeiros a falar isso ainda, até nível nacional. Eu já procurei em Folha de São Paulo, Estado, ninguém fala isso. Nós estamos vivendo hoje o estado da estrutura omissa. Ou, muito fala, formação do legado do papel da entidade pública omissa. O que é isso? O que é isso? O governo faz... O Brasil não tem problema de lei. Lei tem demais.
E boas. Tem lei demais. O Congresso é campeão em produzir lei. Que esse cara lá em Brasília, os políticos brasileiros são ótimos. Eles fazem lei até que você fica até assustado, você ri de coisa assim absurda que esse pessoal faz de lei. A Constituição Federal brasileira está todinha talhada, todinha rabiscada, todinha costurada. A Constituição Federal hoje, para você ler a Constituição Federal hoje, você gasta aí quase um ano para entender a Constituição, de tanta emenda constitucional que tem nela. Certo? É um absurdo o que aconteceu já com esse país. Está precisando da nova até Constituição, fazer uma nova Constituição da República. Tá? Então tem lei. O que tem hoje é o seguinte: nós temos um sistema que o Estado arrecada muito bem, é muito bom para arrecadar, executa ao seu bel prazer e põe a fiscalização para a sociedade civil. Certo? É isso que está acontecendo. O Estado, ele hoje não quer assumir o compromisso com a sociedade de fazer segurança. Ele não quer assumir o compromisso de ter responsabilidade com a saúde. Ele não quer ter compromisso com a educação. Sério, ele não quer. E a segurança está sofrendo hoje, nós estamos num estado de insegurança, porque nós vivemos um estado da omissão. É muito mais barato. É muito mais cômodo. Dizer que o problema é do Estado, é do município, é do policial, é de não sei de quem. É muito cômodo. E aí passa essa responsabilidade de fiscalização para as entidades civis, privadas. Hoje tem, se você for o arcabouço legal hoje de uma empresa, o empresário hoje, o cara que é empresário hoje é doido. Eu vou falar para você, o cara é doido. Abrir empresa no Brasil está se tornando uma atividade criminosa. Infelizmente, aqui que deveria ser a motivação de fazer esse país crescer, o cara ter o desejo de ter o seu negócio próprio, de ter o empreendedorismo, de ter a vontade de dar emprego, de produzir para a sociedade, de melhorar de vida, de ter melhoria de vida na sua vida, ganhar dinheiro com o seu trabalho, com a sua formação empreendedora, o cara tem medo. Porque ele abre um negócio, ele mesmo tem que produzir recursos e se autofiscalizar. Porque se ele não se autofiscalizar, vem um fiscal e atua ele e pena ele. Nós vivemos um estado da omissão. Hoje a verdade é isso. Eu concordo com o senhor quando fala aí que realmente não há vontade para fazer as coisas. Mas, assim, pagar um preço, eu acho que se paga sim. Paga um preço político, inclusive, quando se omite. Quando se é omisso, no caso, né? Isso, essa onda está acontecendo. O problema é a prioridade. O problema é que os governos eles não estão priorizando. Não tem, presidente, uma obrigação, mas há, moralmente falando, há uma necessidade, há uma obrigação de se dar qualidade de segurança, de saúde e tudo mais para a população. E não se faz, por quê? Porque não tem prioridade. E se paga um preço alto, porque nas urnas a coisa vai... Eu também acho que a gente não pode generalizar ao ponto de dizer que todo cidadão que está, todo gestor é omisso. Isso não é verdade. Tem gestores que atuam e que elegem prioridades. E eu acho que cabe ao cidadão escolher entre eles. O senhor Luciano está corretinho. Vai voltar ao início do programa aqui. Qual que é a prioridade? Qual que é o plano de governo? Seu Júlio Friboi, qual que é o seu plano de governo para a segurança pública do Estado de Goiás? Seu Vanderlan, qual que é o seu plano de governo para a saúde pública ou para a segurança pública? Seu Marconi Perillo, atual governador, qual que é o seu plano para a segurança pública no próximo governo? Seu Iris Rezende, qual que é o seu plano? Não se fala desse assunto. Todo mundo tem facilidade para dizer, policial ganha mal, tem hora extra, segurança não tem nem, tá em bandidagem, tá morrendo mais de 2 pessoas por dia em crime dentro de Goiânia, na Grande Goiânia, para achar defeito, todo mundo lá, falar que não tem dinheiro nenhum. Mas cadê as soluções, as ideias criativas? Sabe, desculpa, Major, questionar a sua posição. Eu acho louvável aquele pessoal que foi colocado na rua aí da moto com aquelas camisetas de limão lá, porque é mais um sentimento que se tem, uma ideia. Não foi bem feita? Vamos melhorar, mas não vamos abandonar. Entende? É isso que eu quero ver do gestor público, concordando com o Everton falando. Tem muita gente boa para cooperar. Vamos aproveitar essas ideias. A propósito, só fazendo um parênteses, em relação a utilizar ideias, que já foram usadas, até a roupa dos policiais, o uniforme dos policiais que estão atuando no CINV é inspirado na Ronda de Quarteirão, que é utilizada em Bogotá, na Colômbia, que ajudou a criminalidade. Eu sou contra copiar projetos lá de Bogotá. Bogotá é uma realidade totalmente diferente do Brasil, de Goiás. Então, mas conseguiu, de certa forma, reduzir os índices de nós precisamos olhar quais os outros programas que acompanharam isso. Não foi só botar a farda verde e colocar policiais. E lá o policial não é temporário também. São policiais efetivos.
aí sim, aí eu acho que nós estaremos no caminho certo. Quando eu falei contra o programa, professor, é porque o programa é improvisado. É porque qualquer governador que entrar, seja esse, seja o próximo, pode demitir por um decretão, numa canetada, um decreto de contenção de despesas, vai mandar embora, como mandou os outros temporários que nós tivemos na PM, que aumentou o efetivo usando uma farda azul e que acabou por um decreto de contenção de despesa. Nós já tivemos essa experiência. Agora, eu queria só acrescentar aqui, que eu ouvi, mas olha só, eu acho que nós temos a maior carga tributária do mundo. Se não for a maior, uma das maiores. Eu acho que não falta dinheiro, porque tanto o município é a maior do mundo, a do Estado é a maior do mundo e a da União também é a maior do mundo. Eu acho que com o que tem, com o que o Estado dispõe de recursos, dá para fazer melhor. Aqui nós precisamos dar um tratamento técnico na segurança pública. Segurança pública aqui virou... O gestor aí, lá não é da polícia? Não, o gestor mas ele não está agindo. Eu defendi o nome dele inicialmente e hoje não defendo mais, porque ele está traindo as convicções que ele tinha como delegado. Ele não está fazendo isso. Ele tem dado um tratamento político à secretaria. O secretário hoje virou um despachante político. O que eu quero dizer com isso? Eu vi deputado lá na sala dele, despachando com ele, solicitando um IML para São Luís. Olha, foi feito estudo para fazer isso. Eu vou citar um exemplo de Goiânia aqui. Eu vi uma entrevista que eu achei ridícula, uma medida que eu achei ridícula, que não poderia ser tomada assim. Ela foi salutar, porque foi para uma região que necessita. Eu sou a favor da distribuição do policiamento na área, como tem sido feito, criando novas companhias, mas não politicamente. E não como foi criado. Me parece que no bairro, um bairro próximo do Rio Formoso, eu esqueci o nome do bairro agora, que o secretário foi lá e falou para a população, se vocês me derem um prédio, eu faço a companhia. Aí já pensou se todo bairro, então, construir um prédio, vai criar uma companhia em cada bairro? É o sonho de consumo de todo bairro. Não é assim que se faz. As companhias, os batalhões, os policiais, o efetivo tem que ser distribuído conforme a necessidade, conforme o mapa criminal. Isso tem sido feito. Eu vou citar aqui, tem alguns municípios que são comandados hoje pelo partido do governador que recebem mais benefícios. Ora, nós temos escassez de recursos e nós vamos distribuir politicamente, vamos levar para onde tem uma representação do próprio governo, aqueles que não têm ficam. Aqui em Goiânia isso também ocorre. Quer dizer, nós não podemos dar esse tratamento. Aqui é muito político, as promoções são políticas, o efetivo é distribuído politicamente, é através de requerimento do deputado X, do deputado Y. Como que foram feitos agora os colégios militares? Para onde os colégios militares foram? Eles foram para a base do PMDB, para outra? Não, foram para as cidades que estão sendo comandadas pelo partido, pela base do governo. Nós não podemos fazer isso. Isso é feito na saúde, na educação, mas eu acho que na segurança não poderia ser feito de forma nenhuma. Nem na saúde. Nós estamos tratando de vidas. Essa semana morreu um policial federal, morreu um policial militar da reserva em Jaraguá, outro foi baleado ali, outro policial. Olha, e quantos cidadãos foram mortos? Não, mas não foi no trabalho, aí que está. Nenhum deles foi morto no trabalho. Foram vítimas da violência mesmo. Então, eu acho que dá para fazer melhor. Segundo, os recursos federais são realmente importantes. Mas é engraçado, sabe o quê? Na campanha, professor, eu não vi nenhum candidato a governador dizer assim, olha, exigir e dizer que vai exigir do governo federal mais verba. Eles falaram que iam fazer. Então, eu acho que está na hora da gente ter campanha séria com candidatos que vão dizer, olha, eu disponho disso, e eu vou fazer isso porque dá para fazer. Major, eu vou acho que com o que tem dá para fazer. São parênteses aqui, deputado e professor. São parênteses, e o Brasil tem a 12ª carga tributária, a 12ª maior carga tributária do mundo e a 2ª maior da América Latina. Mas eu acho que a discussão é que o cidadão está insatisfeito com o serviço prestado em relação... por exemplo, em países da Europa, como na Suécia e na Dinamarca, as cargas tributárias são maiores, mas o retorno ao cidadão também é maior. Na América do Sul, a maior carga tributária é da Argentina. Eu imagino que o cidadão deve estar mais insatisfeito ainda do que o brasileiro, mas não vamos discutir esse assunto. Mas eu vou pedir um favor para o senhor. O senhor é político, o senhor legisla, o senhor está num cargo
por definição, por voto popular, tá bom? Democrático, tá? Apresenta para a sociedade um projeto de segurança. Vamos ser bem sinceros. Apresenta aqui, como membro do Legislativo. Estou apresentando aqui, professor. Se o senhor vai ser bem aceito, se o senhor vai... Eu estou apresentando aqui. Nós precisamos de policiais efetivos, precisamos de distribuição melhor e técnica desses recursos. Isso já é um projeto. Faz um plano de trabalho. Esse projeto você aceita também, claro, né? Mas põe, tem deixa eu falar uma coisa. Põe isso para a sociedade. Deixa eu falar para o senhor. Sim, não, a imprensa não publica. Isso me desculpa. A imprensa aqui, ela recebe do governo e não publica. Não adianta eu mandar para a imprensa. Não é todo lugar que nós temos a oportunidade. Nós estamos tendo aqui. Estou sincero. Deixa eu falar para o senhor. Eu tenho mandado para o governo requerimentos, por exemplo, a respeito técnicos. Eu não faço requerimento só político. Eu faço requerimento técnico. Por exemplo, eu fui procurado pela comunidade Calunga. Lá está tendo prostituição infantil, exploração sexual infantil, violência sexual contra crianças. Lá está tendo homicídios, lá tem roubo, tem tudo. Mas tudo ocorre lá dentro. Não. Aí, não, tudo bem, deixa eu falar para o senhor, tem ausência de policiais. Se tiver um problema lá dentro, a comunidade Calunga é maior do que os municípios dos quais ela faz parte, porque tem 3 municípios que ela faz parte. O que eu requeri do governo? Um pelotão lá dentro da comunidade. Olha, passou da hora de ocupar aquela área. Ali virou uma rocinha, virou uma favela lá do Alemão, virou um negócio desse, porque lá é uma terra sem lei. Até alguém da comunidade que foi vítima sair para ir lá na cidade, quem conhece o local sabe bem do que eu estou falando. Difícil acesso, problema. Ora, por que já não colocou lá um pelotão lá dentro? O meu tratamento é esse, as minhas sugestões são essas. Todas as vezes que eu sou procurado, eu dou uma sugestão técnica, com argumentos técnicos, com dados sobre a violência que me passa. A primeira coisa que eu faço, me mande. Agora fui procurado pelo pessoal do Jardim Cerrado. Olha, uma comunidade daquele tamanho, um bairro daquele tamanho, está desprovido de policiamento. Tem, a viatura que atende lá, atende mais de 10 bairros. Um deles, o Vera Cruz, que é quase do tamanho do Jardim Cerrado, menor um pouco. Não já passou da hora de colocar uma unidade naquele local? Se nós formos estabelecer uma escala de prioridade, qual que é prioritário? Foi aquele bairro onde o secretário falou, se você construir um prédio, eu instalo. Eu já falei para eles, constrói um prédio aí na associação de bairro, que o secretário falou, onde tiver um prédio, ele vai pôr uma companhia. Então, é isso que nós precisamos de estudo técnico. Ao passo que eu estou aqui criticando, eu também estou sugerindo e apresentando propostas. Vamos fazer um intervalo aqui, né? A gente toma uma aguinha, toma um cafezinho que o professor Alberto não falou hoje, né? Mas vamos então... bem quentinho. Vamos tomar esse cafezinho agora no intervalo, porque algumas críticas foram feitas aqui ao PSDB, né? Ao governo do PSDB. Eu acredito que o presidente tem que se posicionar, né? Como, por exemplo, a priorização... nós vamos falar aqui dos projetos também políticos, exatamente. Vamos fazer então esse intervalo e a gente volta já já. Não sai daí não, tá? O café fica aí do ladinho. Voltamos com o Politeia, seguindo então aí para o nosso último bloco aqui do nosso programa, que é pura política. Hoje, quente o clima por aqui. E no bloco anterior a gente falava a respeito aí da segurança e ficou uma questão para que o presidente do PSDB regional aqui, Paulo Jesus, pudesse responder, porque o Major Araújo incitou aqui, né, a questão dizendo que o partido, no caso o governo, tem priorizado, na verdade, o partido no interior, como, por exemplo, levando escolas, né, militares para lá e várias outras situações também. Quer dizer, dizendo que o critério não é técnico, é político. O que o senhor pensa disso, presidente? Olha, primeiro, tudo no mundo depende da política. Só que não é essa política, deixa que eu levo, toma lá da cá. Não. Tudo no mundo é política, tudo na vida. Desde quando começou, tudo é política. E se faz política. Agora, como fazer política? O governador Marconi tem demonstrado claramente nas suas ações que ele é republicano. Ele é republicano para receber e para doar.
Ele faz isso com Maguito Vilela em Aparecida. Convive-se administrativamente, e isso é política, republicanamente. Aparecida tem melhorado muito por conta dessa relação. Anápolis, até a semana atrasada, convivia-se também. Muito bem. Muito bem. Anuncia uma demonstração clara agora, depois que virou pré-candidato, o Gomide. Ele já mostrou a outra face dele. O Antônio Roberto Gomide. Ele se mostrou a outra face, não republicana dele, que é a busca do poder pelo poder. Foi, né, foi picado pela mosca. Então, mas ele sempre foi republicano, né? Ele trata todos os prefeitos com a mesma forma. Isso aí se for enumerar. Por exemplo, Porangatu ganhou um colégio militar, não ganhou? Ganhou pelo pedido do Júlio da Retífica. Mas é política, o Júlio da Retífica não governa lá, Major. Não governa, viu, deputado? Mas... Então as coisas não são assim. Tem outros lugares aí que eu não tenho de cabeça. Eu só sei que colégio militar... Que é governado pelo PDT também ganhou. Pelo PDT, ganhou. Quer dizer, o governador é republicano. Quem faz política republicana faz isso, atende a população. Ele é governador de todos os goianos. Quem votou nele e quem não votou. Ele é obrigado a cumprir as suas propostas. E ele está fazendo o máximo. Na segurança pública, até no final de 2014, vai ter mais 6 mil policiais militares na rua. Essa questão do temporário. Vai ter concurso público? Já teve, né? Já teve concurso, está essa discussão aí com o Poder Judiciário, que eu acho que não tem problema contratar o outro e manter os temporários, porque nós vamos precisar dos 6 mil mesmo. Então, isso nós estamos fazendo. O que é isso? É criatividade, buscando uma forma de atender. Porque o essencial, Major, nós não temos, que é recurso, dinheiro. Você não, aqui, o Estado e o município não tem maquininha de fazer dinheiro, né? De aumentar o juro a 3%, da inflação está seguindo, o perigo que está, a dívida pública interna brasileira está astronômica e perigosa. Absurdo. Quem trabalha com isso é um perigo. Por que a Dilma foi lá em Davos para falar que para vir investir aquilo? Investir no Brasil, o que é bom? Falou, não, eles estão saindo embora porque não tem segurança jurídica, não tem propostas, você não sabe o que vai chegar. Dificuldade em infraestrutura. No governo federal, na economia, Major Haroldo, na economia nacional, é que está o improviso. É o improviso para vender geladeira, é o improviso para vender carro, esquece da situação do trânsito dentro das cidades. E isso tudo é que se faz mais ou menos. Nós precisamos exportar os nossos produtos. Os nossos portos estão ruins, estão horrorosos. Nós precisamos da Ferrovia Norte-Sul, da Transnordestina. Mas aí nós arrumamos dinheiro e financiamos um porto, Mariel, em Cuba. Nós damos dinheiro para Gabão, para não sei mais quem, para Bolívia. Bolívia vem, faz o preço que quer para vender o gás. Quer dizer, então, essas questões, tudo é política. E nós temos que fazer política. Agora, nós temos que tornar o Brasil mais justo. Agora, existe aí a perspectiva de poder. Fazer política, você assume um cargo e começa a pensar na próxima eleição, aí não resolve nada. Deputado, não resolve nada. Aí só está falando de reforma política. Então, é mais um dado só. É só mais um dado. Prefeitura de Goiânia começou 840 milhões, né, ou 1.000, que é a folha de pagamento dela. Milhões. Aí passou um ano e pouco, já passou 1.460 bi. Quer dizer, aí não tem dinheiro para investir nos 81 CIMEIs que o prefeito apresentou na sua proposta de governo e só fez 4 até hoje. Quer dizer, tudo isso é político. Nós temos que a prioridade, quem apresenta é a sociedade, quem tem sensibilidade vai. Agora, quem não tem dinheiro, investe nas coisas essenciais. Nós vamos ter os 6 mil policiais, está se fazendo o possível, com gastar menos com o temporário ou com as horas extras, para pelo menos dar essa sensação de segurança, né, para a sociedade. Porque não tem recurso. Aí o compromisso com o futuro, agora, presidente. Está se fazendo, melhorando a saúde, a educação evoluiu, a infraestrutura teve que fazer tudo de novo, porque ficou 4 anos sem ser consertado. Quer dizer, então nós temos essa série de coisas. E política tem que ser feita. Agora, Marconi, ele é republicano, trata prefeito de todos os partidos da mesma forma, do jeito que a presidente Dilma tem tratado ele
e ele tem devolvido da mesma forma. Porque toda obra com recurso federal, ele noticia. Presidente, então, já que tudo... É a política maior. Já que tudo é política, vamos falar de política, então, né? Vamos mudar um pouco o rumo do assunto aqui. A gente falou de projetos, de programas e tudo mais, mas a gente cai naquela velha história. Quais os nomes? Vamos falar dos nomes aqui. Na verdade, deputado, o deputado federal Vilmar Rocha deu uma declaração recente de que a chapa majoritária da base aliada já estaria fechada, indicando a possibilidade de reeleição do governador Marconi Perillo, ele como pré-candidato ao Senado, e José Eliton como pré-candidato a vice, né? Continuar no cargo que hoje ele ocupa. O senhor concorda e há espaço para mais alguém nessa chapa que possa aparecer aí no último dia na convenção? Olha, se tem os 3 falando que já são, e só tem 3 vagas, né? Então não tem. Mas eu acredito que ele não tenha falado dessa forma. O que se fala é que, dentro da nossa base aliada, são 14 partidos, nós fizemos esse trabalho o ano inteiro, percorremos o estado inteiro, mantivemos essa união, estamos tranquilos porque discutimos projetos. Certo, vamos para os nomes. Vilmar Rocha foi o único deputado federal do PSD que se apresentou como candidato a senador na nossa chapa. Só ele que se apresentou. Então, tem 90 e tantos por cento de ser ele. Porque nenhum se apresentou para a gente discutir. José Eliton saiu do DEM, foi para o PP, é o presidente do PP, está fortalecendo o partido, um excelente político, um jovem advogado competente na área dele e que tem demonstrado uma grande capacidade de articulação. Só ele que se apresentou como candidato. João Varia Arantes, do PTB, vinha falando que queria, mas nas últimas semanas, o João Varia já deu 2 declarações que praticamente está apoiando José Eliton. Então só tem ele nessa disputa. E para outra vaga, que é o cabeça de chapa, todos já apresentaram ele, né? O governador vai continuar cumprindo o seu compromisso como gestor, como governador, até junho. Junho é que ele define. E os 14 partidos da base o querem como candidato a governador novamente, para continuar, levando adiante esse projeto de desenvolvimento que está indo muito bem de 98 para cá. Então, essa chapa pode se confirmar ela, mas enquanto nós estávamos conversando aqui, a nuvem lá em cima estava de uma forma. Agora que eu estou terminando de falar, ela pode estar de outra forma. Dia 30 de junho é o último prazo das convenções. Pode ser que esteja como está agora. Aliás, só um parênteses, porque os partidos gostam de fazer a convenção no dia 30 de junho, que é para deixar todo mundo naquela expectativa no último dia. Ninguém define nada antes disso. Já falei uma pergunta para o senhor. Corre risco a reeleição do governador Marconi Perillo? Toda eleição, uma é diferente da outra. E toda eleição, ninguém ganha eleição de véspera. Não é igualzinho o tal do peru. Ninguém ganha eleição de véspera. Nós estamos fazendo o nosso papel, os partidos estão fazendo política, o governador está cumprindo seus compromissos de campanha, né? Então nós vamos continuar da mesma forma. Ele governando e nós fazendo política partidária. E política eleitoral, o governador Marconi só vai falar no dia... Major Araújo, quem que é o melhor candidato para enfrentar Marconi Perillo? Eu acredito que o melhor é relativo, professor, porque é o melhor em quê? É o melhor em quê? Em popularidade? Se for em popularidade, é o Iris Rezende. Se nós pegarmos o perfil técnico, que eu sonho, o perfil técnico, aquele que melhor governou, que para mim é Vanderlan. O novo é Vanderlan. Depende, isso é muito relativo. Nós estamos falando o melhor em quê? Em que aspecto? Deputado, o senhor esteve junto tentando viabilizar a rede de sustentabilidade da Marina Silva aqui em Goiás, né, que acabou migrando para o PSB, partido de Vanderlan Cardoso. Hoje ela está ajudando mais ou atrapalhando o projeto de Vanderlan Cardoso, na medida em que afasta Ronaldo Caiado da aliança? Então, essa história eu também queria complementar, porque assim, não está prejudicando esse trabalho agora, essa polarização, essa dificuldade de falar a mesma língua? Eu acho que a Marina, hoje, embora tenha tido alguns atritos, alguns problemas, desentendimentos, até proibições, o acordo entre Marina e Eduardo Campos foi feito assim de forma
muito rápida, muito de repente, e isso acabou não se fazendo um acordo completo. Mas sim, não vai prejudicar? Agora, eu acho que no início prejudicou, mas tende a ajudar até as eleições. Acho que o nome da Marina vai agregar em todos os as candidaturas nacionais, tanto para governadores de estado como a candidatura do ela PSB. agrega nas eleições a nível de cabeça de chapa, a nível nacional e até regionais, mas não agrega nas candidaturas de deputados e senadores. Tá? Eu acho que a Marina vai se posicionar dessa forma até as pré-convenções, depois ela vai liberar. Porque ela tem que pensar o seguinte, o partido que ela representa a nível nacional precisa crescer em Goiás. Com essa atitude dela, ela não está trazendo crescimento. E ela vai ser convicta disso. Mas o partido dela é a rede. Se o PSB não conseguir êxito na eleição nacional, ela vai tentar criar a rede dela e vai conseguir. E vai restar quem está no PSB juntar os cabos. Você acha que seria mais interessante hoje para o Major Arujo é uma pessoa que poderia ser reeleita? Seria bom para eles? E depois ele fosse para a sustentabilidade com o mandato? Ótimo. Mas hoje o deputado está no PRP. Mas vamos pensar assim, vamos pensar da seguinte maneira, tá? O Elias Vaz, que está lá, tá? O pessoal que está lá dentro do PSB, em função que não deu conta da sustentabilidade, não é melhor eles buscarem a eleição estadual e ser eleito e ter um mandato e depois com o mandato ir para a rede de sustentabilidade? Não vai fortalecer a rede? Ela tem que ter essa mentalidade. Ela precisa ter a mentalidade que, se ela quer trabalhar com a rede, ela tem que criar musculatura política. E musculatura política se cria com vereadores, com prefeito, com deputados estaduais, com Câmara, com o Legislativo na mão. Então, essa briga dela é o primeiro instante dos holofotes. Pode ter certeza. Alguém vai chegar na rede e falar, Marina, não é bem assim. Nós temos que crescer. A rede de sustentabilidade para crescer no futuro depende das eleições. Porque se ela ficar batendo de frente aí com fulano, ciclano, não quer porque é não sei o que, com ideais políticos, ela não vai conseguir depois ter força para a rede nem acontecer. Mas depois de desdenhar, ela vai ter que ver lá na frente se essas pessoas querem mesmo retornar ao projeto dela. A nível nacional, ela contribui muito. muito. Mas no nível das alianças regionais, ela não pode ter essa interferência. Ela ainda vai cair a ficha dela ainda. Nós vamos fazer uma vírgula na nossa conversa, tá? Estamos chegando ao final aqui do nosso programa, né, do Politeia de hoje, e eu falo vírgula porque a gente vai ter que voltar nessas discussões. Nós não terminamos, é algo que realmente é aquela velha história, né? Tem pano para manga aqui para a gente costurar, e eu espero que vocês venham mais vezes aqui, outras vezes, durante este período agora pré-campanha, né? Para a gente poder discutir mais essas situações do dia a dia, né? As pessoas que estão procurando aí nos seus bairros propostas, projetos e ações também efetivas lá dentro. Eu agradeço aqui ao Major Araújo, né, que nos atendeu prontamente. Espero que o senhor venha mais vezes para a gente discutir a política, discutir a sociedade. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui no Politeia. Eu gosto muito da forma muito diferente aqui, que é tratado da liberdade que se dá para o convidado que vem aqui de discutir da forma que bem entender. Olha, parabéns pelo programa e boa noite a todos os telespectadores. Obrigada. Obrigada também aqui ao presidente. Ele pouco hoje, devia ter apertado ele mais. Apertado mais. Não, mas já teve outras vezes. Nós teremos outras vezes para a gente conversar aqui, com certeza. Aliás, eu só complementar, professor, eu gosto quando aperta mesmo. Eu gosto da polêmica, da discussão. Enfrento qualquer debate. Ideias, essa semana nós respondemos, eu fui um dos que não abrir mão do auxílio moradia, defendo isso, juiz ganha, promotor ganha, nós precisamos então dar um tratamento geral. Então, nessa questão, não é a OAB dizer que o nosso é ilegal, mas o do juiz é legal, o juiz também mora aqui, são muito mais juízes do que deputados. Acho que tem que acabar com a farra como todo, né? Sim, com certeza. A discussão é boa. O cara mora em Goiânia e ganha essas questões eu enfrento de cabeça erguida, tenho minhas próprias convicções e gosto mesmo quando a polêmica surge, para que a gente possa chegar a um consenso e chegar a um bom debate, reforçar as convicções. E obrigada também aqui a Paulo de Jesus, né, Paulinho de Jesus, como todos conhecem, ele que é presidente regional do PSDB. Obrigada por ter vindo, né, nos ajudado aqui a crescer um pouquinho mais na política. Roseli, muito obrigado por estar aqui, você tem me convocado mais uma vez e eu tenho um grande prazer. Mas também eu quero agradecer ao deputado Major Araújo, que é grande conhecedor da segurança, continuo insistindo que a questão da segurança
os fatos que estão acontecendo não é só em Goiás, acontece no Brasil inteiro e é questão estrutural. E como ele falou do candidato da coligação dele, né, que ele falou no Novo, eu acho, viu, Major, que o Novo é a capacidade de se reinventar e participar da política de forma a atender a comunidade, se reinventar, buscar o que você disse agora mesmo, né? Buscar as alternativas. E nós estamos buscando, né? Com os temporários, com os outros, com os OS, nós estamos buscando a alternativa de melhorar o governo. E eu espero que o Vanderlan, sendo candidato, ele traga de volta para nós, né? Para Goiás, né? Para gerar emprego, renda, né? As empresas que levou para a Bahia, para Pernambuco, né? Então, e eu quero agradecer a todos os amigos do Politeia, ao professor Alberto Carlos, né? O Elton Boys, muito obrigado, Luiz Henrique, e um abraço a todos. Obrigada ao Wellington também, né? Wellington, semana que vem de volta aqui, com certeza com mais polêmicas, mais assuntos aí que com certeza mexe, né, com a população. Obrigada. Se Deus quiser. Boa noite, Luzeni. Boa noite aos nossos convidados aqui, presidente do PSDB, Paulo de Jesus, deputado estadual Major Araújo, que estamos sempre acompanhando o trabalho lá na Assembleia, professor Alberto Carlos, e a todos vocês que nos acompanharam até agora. Um bom restinho de domingo. Juízo. Professor, muito obrigada também por ter vindo mais uma vez, com as polêmicas, né? Estamos esperando aqui a receita agora. A receita já? Ô, comadre, ô, compadre, obrigado. Viu? Passou rapidinho. Como diz o Paulo de Jesus, que ele queria ficar até 1h da manhã falando de política. Noite adentro. Passa rápido, é muito bom. Quando você está participando e a gente pode ter um diálogo com pessoas que têm uma ideia, tem abertura, né, para poder falar, ouvir, ser questionado e poder ser apertado e ter sugestão, ideia, é muito bom. Isso é que faz a gente crescer, tá? Comadre, compadre, obrigada demais por ter ficado com a gente até agora. Continua na Foto TV, que é uma programação para você e para sua família, tá? Essa semana você pode ser muito, mas muito abençoado. E como estão na época de muito milho, faz uma pamonha à moda com uma linguiça aí dentro, certo? Bem gostosa mesmo, com um cafezinho quente. E chama a gente, tá? Que a gente vai estar aí com vocês para aproveitar dessa delícia de Goiás, tá bom? Um beijão, uma boa semana, como diz o Hélio. Juízo, gente. O ano tá começando. Fevereiro já começou, tá bom? Janeiro já foi, tá? Um beijão, até mais. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada a todos por estarem conosco. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com mais um Politeia, que é pura política. Até lá, se Deus quiser.